Olá, queridos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez pela graça e pela misericórdia do Senhor. E eu gostaria, desse dia, compartilhar um pouquinho mais com vocês da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar. Nesses dias, eu tenho procurado entender um pouco mais sobre o coração do homem. Nós sabemos que o coração do homem é uma caixa de surpresa, não é verdade? Os nossos sentimentos. Quando falamos de coração, não estou falando exatamente do coração físico, mas estou falando da mente, do raciocínio, da alma. E é interessante que nós vivemos um mundo tão conturbado que muitas vezes nós sentimos a nossa alma muito conturbada. E eu gostaria de definir hoje algo importante sobre o coração. E eu coloquei como título o coração ferido. Como lidar com o coração ferido? Eu sei que, talvez pelo tema, nós possamos pensar em algo um pouco mais distante, mas deixa eu deixar claro para vocês. Essa palavra é tão perto do nosso coração, ela está tão perto do nosso coração, porque ela vai tratar exatamente do nosso sentimento. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia, se deparam com um coração ferido, seja por causa dos relacionamentos, por ter perdido a confiança nas pessoas, ou por não conseguir entender a si mesmo e aos seus anseios. Eu vejo isso de uma forma muito clara. Nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas não conseguem mais ter um coração sarado, um coração curado. Por quê? Porque os sentimentos estão sendo abalados por promessas, por situações, e que essas situações muitas vezes não são satisfeitas. Então o homem passa a entender que o seu coração começa a ser um depósito de tanta coisa ruim, que ao mesmo tempo ele não consegue lidar mais com o seu sofrimento. E o que estamos vendo hoje é um decorrer muito grande de uma sociedade que não para, uma sociedade ativista, que corre atrás do dia, ou seja, corre atrás do sustento, da vida, o que é normal, porém numa velocidade muito rápida, e o ser humano vem acumulando tanta coisa que não há tempo nem sequer para raciocinar o que está acontecendo ao seu redor. Mas o ponto que eu quero chegar aqui com vocês é que nós estamos vivendo não só uma pandemia no problema genérico do fato de estarmos diante de um coronavírus, mas estamos vivendo uma pandemia de corações feridos também. O mundo inteiro está abarrotado de pessoas que vivem situações difíceis, que não conseguem perdoar, não conseguem amar, não conseguem ver situações mais claras na vida, porque estão vendo somente ao que está ao seu redor. Ou seja, eles criam as suas próprias barreiras, criam a sua própria zona de conforto, mas ali existe sofrimento. Ali eles não conseguem associar-se, eles não conseguem comunicar, eles não conseguem ver o que está acontecendo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês da seguinte forma: existe cura para tudo. E existe a cura para o coração. Então vamos aprender como tratar um coração ferido. Eu quero expor aqui 4 posicionamentos importantes. Como cristão, nós precisamos seguir esses fatores. Eu sei que muitas vezes nós estamos diante de uma sociedade que tem pessoas profissionais, educados, profissionais preparados para atender a necessidade da alma. Nós, pastores, psicólogos e outros, podemos sim ajudar e, de fato, precisamos um dos outros. Não vou negar esse fato, mas precisamos primeiramente ocorrer no nosso coração, ou seja, precisamos primeiramente colocar no nosso coração o propósito de encontrar o maior de todos os psicólogos do universo, que é o nosso próprio Deus. Através do Espírito Santo, ele pode primeiramente dar todo esse início, entender, conversar, dialogar, ensinar. E nós sabemos que a palavra de Deus é rica em remédios espirituais, vamos dizer assim. Ele pode e deve. A palavra do Senhor diz que Deus pode e faz no nosso coração. Basta apenas seguirmos uns princípios. Quando você vai a uma farmácia e
adquire um certo remédio, uma certa medicina, você obviamente vai olhar a bula, coisa que quase ninguém gosta de ver, porque nós sabemos que tem os efeitos que são maiores do que o propósito pela qual o remédio foi criado. Mas precisamos ler, sim. Precisamos ler as contraindicações, precisamos ler qual é o benefício. E nós fazemos isso, às vezes, mesmo com dificuldade, mas fazemos. A gente compra um remédio porque fomos receitados por aquele remédio e vamos à farmácia e assim adquirimos esse remédio. Agora imagine como tratar as feridas do coração, sendo que antes de você ir a um lado patológico, um lado clínico disso, nós precisamos primeiramente consultar o maior, vamos dizer assim, vamos consultar o maior propósito que existe na humanidade. É quando Deus entra no nosso coração, o nosso coração é sarado. Vamos começar primeiramente pelo propósito inicial que Deus instalou para nós. Os discípulos tiveram uma época de muitas dificuldades na época de Jesus, mas eles sabiam que precisavam aprender algo. E a primeira coisa que Jesus ensinou para eles, porque eles pediram, foi orar. Os discípulos perguntaram a Jesus: ensina-nos a orar, Senhor. E o Senhor ensinou como um modelo o Pai Nosso, não como uma prática repetitiva, apenas como um modelo. A oração tem que vir naturalmente. Mas por que orar? Não ignore a dor do ferido. Nós precisamos entender que as pessoas que estão com o coração ferido, nós não podemos ignorar essa dor. Nem você, se estiver passando por esse momento, essa situação de um coração ferido. Não ignore a dor do coração ferido. Converse com Deus sobre o que está sentindo, sobre a situação que está lhe causando mal, porque Ele é poderoso para criar em seu coração a atitude correta. Veja bem, o Salmo número 51, do verso 10, diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Diante de tanta confusão que nós vivemos nos dias de hoje, ter um coração estável é um prêmio, é uma gratidão. E quem pode fazer isso? Deus. Deus pode estabilizar os nossos sentimentos. É interessante que nós vemos tantas pessoas, eu já atendi milhares de pessoas nos gabinetes pastorais, como aconselhamento, e já vi diversas pessoas com diferentes atitudes e diferentes posicionamentos, e a primeira procura deles geralmente é o pastor ou um psicólogo. Eu, como disse no início, não discordo disso, mas de fato a primeira procura que você deve fazer como um cristão é orar. Converse com Deus, busque Ele primeiramente. Porque aí talvez esteja uma das maiores soluções que você espera, ao invés de você esperar no homem apenas, não desmerecendo o lado profissional de cada um, mas espere primeiro em Deus. Olhe para Ele e ore por Ele, pedindo a Ele: Deus, tenha misericórdia de mim, sonda o meu coração, cria em mim um coração puro. Eu preciso ter um coração puro diante de Deus. Porque o coração puro, ele elimina as toxinas espirituais. Ele elimina o que você e eu todos os dias colhemos como lixo cotidiano. É muitas vozes falando ao nosso redor, é muito sentimento alheio, é muito sentimento da carne. Tudo isso, diante de Deus, pode ser purificado. Então preste atenção, o segundo ponto que eu queria dizer para você é que tenha um coração ensinável. Aí está uma grande ferramenta para os nossos corações. Quando confrontados pela palavra de Deus, precisamos nos submeter. Para isso, um coração ensinável é determinante. Se endurecermos nossa atitude, permaneceremos com o coração ferido. Veja bem, um coração ensinável é um coração maleável, é um coração que está disposto a aprender. Porque quem aprende adquire conhecimento. E esse conhecimento não fica somente para você, um dia você será esse instrumento para outros. Por isso, se você é uma pessoa ensinável, você tem sabedoria. Você é uma pessoa que cresce. Você é uma pessoa com raciocínio, com inteligência. Hebreus capítulo 3, verso 8 e 9 diz assim: não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram,
pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. O povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito. Durante 40 anos eles caminharam no deserto, o que, geograficamente falando, eles não precisariam desse tempo todo, mas a rebeldia e o coração duro, o coração que não era ensinável, fez com que eles circulassem o deserto por vários anos. Eles murmuravam, reclamavam, Deus não deixou faltar nada, perdão, e não faltou mesmo. Durante o dia eles tinham uma nuvem que os cobria e o clima, a temperatura, o weather daquela época era favorável ao povo que estava ali. À noite, nós sabemos que o deserto tem uma situação climática mutável, muito rápida. Ela declina rapidamente, a temperatura às vezes chega até abaixo de zero. Mas havia uma coluna de fogo que os aquecia. Veja bem, Deus providenciou cada detalhe, a cada momento, para um povo que estava sofrido debaixo da escravidão. E nós, hoje, que somos povo de Deus, livres, clamamos pela libertação muitas vezes no nosso coração e não conseguimos. Por quê? Porque não temos um coração ensinável. Mas quando nós aprendemos e abrimos o nosso coração para aprender a palavra de Deus, o Espírito do Senhor vem e nos traz o sossego, a calma, a paciência, o direcionamento, o posicionamento, as atitudes novas para sermos curados. Não deixe de experimentar isso. Terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é: guarde o seu coração. Uma vez que você experimentou os outros 2 pontos, você orou e você tem, de fato, um coração aberto, um coração ensinável, então guarde o que você está recebendo no seu coração. Há pessoas que absorvem tudo de negativo que lhes é dito, seja de pessoas próximas, como parentes ou até desconhecidos. Precisamos blindar o nosso coração de propostas que não comunicam a vontade de Deus. Preste atenção nisso. Nós precisamos blindar estas propostas, loucas que existem por aí. Essas vozes que vão entrando no nosso ouvido, onde tudo é negativo. Ah, você não vai se dar bem. Ah, a enfermidade que você tem, eu já vi uma pessoa morrer disso. Você já viu como nós vivemos numa sociedade puramente negativa? Qualquer coisa ou qualquer situação que você passa, geralmente você recebe um peso negativo das pessoas. Se você vai dizer para uma pessoa, olha, eu estou passando por uma enfermidade muito difícil. Eu já tive um parente que passou por isso também, morreu. Parece brincadeira, mas a gente vê muita gente fazendo isso. E às vezes você está com uma situação, eu me lembro quando eu era jovem, eu tive muitos problemas antes de me converter ao Senhor, eu tive muito envolvimento com drogas, e eu tive uma pré-overdose naquela época, e passei por uma situação muito difícil, aquilo afetou a minha memória, eu entrei num estado de depressão muito profundo, muito grande, e estou dizendo algo de quase 40 anos atrás, e de fato, eu passei por uma situação de crise de identidade. Eu não estava aceitando, o mundo perdeu a cor para mim, as coisas modificaram, eu não tinha mais sentido para viver. E eu lembro que fui procurar um amigo meu e conversando com ele, na época eu não era cristão, não conhecia a palavra do Senhor e nem muito menos ele, mas eu falei para ele, eu tenho tendências suicidas. E ele disse assim, se isso vai resolver o seu problema. Veja bem, aparentemente parecia ser uma boa solução, não é? Mas a gente sabe que o mundo é isso aí. O mundo no sistema, esse sistema chamado Aion, mundo caído, é que destrói os sofismas, é que destrói a sua identidade, a minha identidade. E às vezes isso está na pessoa mais próxima de você. Ao invés dela trazer algo com esperança, com firmeza, não, ela traz algo destrutivo. Então eu me lembro que quando eu me converti, eu aprendi então a colocar no meu coração as coisas que me traz esperança. E eu sei que muitas vezes, às vezes eu coloco coisas que não trazem esperança no meu coração. Por isso eu preciso guardar, eu preciso blindar o
meu coração. Pois a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, verso 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, se o teu coração está guardado no Senhor, a tua vida vai bem. Indiferente às circunstâncias que você está passando, eu não estou dizendo que você estando perto de Jesus, você vivendo uma vida com o Senhor, você está isento de problemas. Não. A Bíblia mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Este bom ânimo traz uma palavra chamada caráter. Tem a mente de Cristo. Ou seja, nós precisamos ter uma mente renovada, um coração renovado. Por isso, precisamos guardar o nosso coração das palavras que não trazem esperança. E daquele sentimento que muitas vezes vem não só do que as pessoas falam, mas no mundo espiritual nós sabemos que existe um inimigo que quer destruir as nossas almas. E muitas vezes essas vozes vêm de lá. Vêm de Satanás, vêm dos derrotados, dos demônios caídos, que querem te destruir. Pois não ouça isso. Ouça o que traz esperança, e a palavra do Senhor é que traz esperança. E por último, já que estamos fazendo uma manutenção do nosso coração, ou seja, guardar os princípios pela qual nós aprendemos com o Senhor, precisamos conservar agora um coração puro. Eu sou uma pessoa que usa óculos, vocês estão vendo aí agora, para ler. Me ajuda muito. Se eu tirar, eu não consigo ler bem. Mas, se estiver com as lentes sujas, com certeza o óculos não vai cumprir o seu papel. Assim é o nosso coração também. Se ele estiver ferido, sujo, não conseguiremos ver a glória de Deus em nossa vida. Por isso, queridos, lá em Mateus 5,8 diz assim, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Faz sentido agora como entender a bem-aventurança? Por quê? Porque se nós estivermos com o nosso coração puro, nós vamos ver a graça de Deus. Sim, será fácil de você identificar a voz do Senhor. Será fácil você ouvir uma palavra de consolo. Será fácil você ouvir uma palavra de exortação. Sim, porque nós não somos pessoas que não pecamos. Mas quando pecarmos, pelo fato de termos um coração ensinável, não precisamos esperar que as pessoas venham falar que nós pecamos. Nós mesmos vamos direto ao Senhor e às pessoas se pecamos contra alguém. E vamos pedi-la perdão e vamos restaurar a unidade que foi quebrada e o relacionamento. Ou seja, isso é a presença de Deus num coração puro. Davi era um homem segundo o coração de Deus e, por causa disso, cometeu 2 grandes pecados na vida dele. Adultério e assassinato. Mas ele se arrependeu. Quando você lê os Salmos, você vê o coração de Davi semelhante ao coração de Deus. Pois ele mesmo diz, cria em mim, Senhor, um coração puro. Ele viu a necessidade de viver um mundo, na qual ele vivia também na época, com um coração puro. Mesmo como rei, decisões deveriam ser feitas. E ele teve que aprender a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu concluo dizendo essa mensagem a seguinte coisa. O coração ferido precisa ser tratado. Não importa o nível de ferimento ou de dor, não podemos ignorar. Precisamos confrontar. Para isso, faça a oração do seu aliado. Cultive um coração ensinável, seguindo a direção da palavra de Deus. Blinde suas emoções com o que Deus pensa a seu respeito e mantenha a visão do seu coração puro para que possa contemplar apenas o que a graça de Deus nos proporciona. Apenas isso, queridos. Então precisamos fazer da nossa oração o nosso aliado, é a primeira coisa. O nosso coração tem que ser ensinável e temos que entender que um coração puro pode contemplar tudo que vem de Deus. Eu espero que essa palavra possa te ajudar em algum momento da sua vida. Eu espero que você possa ouvir isso e guardar no teu coração, já que nós falamos que o nosso coração precisa ser puro, agradável a Deus. Isso não é bom somente para o reino de Deus. Isso é bom para você e para mim. No mundo em que vivemos e atravessamos com tanta depressão, com tanta gente doente,
precisamos desesperadamente de ter um encontro genuíno com o Senhor. E se tudo isso ainda for somente o início, sim, devemos procurar os profissionais da área, os pastores como psicólogos também, como instrutores, como conselheiros e outros que possam te ajudar a entrar no caminho que Deus tem como propósito na sua vida. Não deixe de maneira nenhuma que qualquer voz diferente da voz de Deus entre no teu coração para te destruir. Põe o teu coração alerta diante do Senhor, tenha a mente de Cristo e viva uma vida em paz, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se o Senhor permitir.